E aí, pessoal, eu não sou a Lupa Barros, mas hoje quem vai levar na carona financeira sou eu. Cheguei em casa mais cedo, tô sem fazer nada, então eu vou levar na carona financeira. E aí, quem eu vou levar na carona financeira, você já conhece. Sou eu, a Lupa Barros, do Carro Financeiro. A gente tá numa carona especial do Dia dos Pais e teve uma votação lá no Instagram e esse cara aqui, ó, foi o mais votado. Vocês queriam que eu trouxesse o senhor Pedro Ivo Barros, vulgo meu marido, para conversar aqui com vocês na carona financeira e hoje nós vamos lá. Ele é anestesista, carioca, pai dos meus filhos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vida, dinheiro, vida, piadas e Pedro Ivo sendo Pedro Ivo. Faltou umas coisas, eu sou também motoqueiro, eu sou pedreiro, eletricista, encanador, tem algumas outras coisas. Chega, já deu, obrigada. Seguinte, posso começar com pergunta séria? Pode começar. Como você se sente? Todo mundo sabe, para quem não sabe, eu vou contar um pedacinho rapidamente, que quando eu conheci o Pedro, o amor da minha vida, eu achei que ele não ia querer casar com uma pessoa endividada, como eu era. E eu escondi essa informação dele durante um bom tempo do namoro, e eu só contei quando as coisas realmente ficaram sérias e a gente estava já falando em casamento. E aí eu queria que você contasse para as pessoas como você se sentiu quando você soube que eu tinha aquele tantão de dívidas acumuladas. Quando eu soube, depois que já tinha um monte de dívida, acho que eu nem liguei muito, só pensei, vamos resolver, vamos pagar, vamos fazer o que tiver que fazer. Para aqueles que não sabem também, quando a gente começou a namorar, eu nem trabalhava, eu era bom vivan, fazia mesadinha faculdade, mesadinha do papai, né? Só ia para faculdade, depois ia para praia, ia para academia, né? Então eu também não tinha muita coisa. Não tinha muita noção do que era pagar, né, as contas também, né? Não pagava conta nenhuma, não tinha nada. A única conta que eu pagava era a passagem de ônibus para vir para São Paulo. E aí depois, quando eu me formei, que aí a gente já estava namorando já há bastante tempo, que a gente decidiu casar, é que eu fui saber da dívida. Mas aí eu já estava trabalhando e aí já tinha um jeito de conseguir um dinheiro para juntar nós dois e a gente pagar essas dívidas. Então eu acho que nem foi muito problema. Amor, em algum momento você pensou, fala a verdade agora, a hora da verdade. Em algum momento você pensou que não deveria ter continuado com esse relacionamento porque eu era uma descontrolada? Não, eu acho que nem quando eu tinha que ficar 6 horas no ônibus com a tiazinha conversando sobre a novela, com um chinelo de dedo, com o pé pra fora, acho que eu vinha alegre, eu vinha feliz. Eu realmente estava valendo a pena então, né, amor? Tá valendo a pena. Ainda tá. E se você soubesse lá no começo, lá quando a gente se conheceu na praia, quando a gente ainda não estava gostando um do outro como a gente se gosta, quando a gente não tinha se envolvido tanto, isso seria um ponto pra você? Ou você também acha que não? Não sei, aí eu já não vou falar que é e que não é, mas foi como eu falei, quando a gente se conheceu, eu não trabalhava, não tinha muita noção de dinheiro, de dívida e de conta e de quanto custava, nada disso, porque eu estava na faculdade e graças a Deus eu tive uma vida abençoada e não precisei muito me preocupar. Né? Sortuda que você não sabia como lidar com o dinheiro. A ignorância é uma bênção em algumas situações. Ô, amor, e uma pergunta que sempre me fazem, eu quero que você fale também, que depois a gente vai começar a conversar sobre coisas mais leves, mas eu quero terminar nessa fase de perguntas sérias. Você, algum momento, por ser homem e por durante muito tempo ser o único provedor da casa, a única pessoa que traz dinheiro para dentro da casa, se sentiu incomodado de ser eu que cuido de todo o nosso dinheiro? Não, eu nunca me senti incomodado com isso. Na verdade, isso é uma ajuda que você me dá. Não só da administração do dinheiro, da administração das contas, mas também da administração da minha vida profissional também, né? Das agendas que eu coloco e você, né, fica de olho se pagou, se não pagou. Sim, arrumando suas É uma secretária particular. Uma secretária que veio me ajudar. Dei sorte que eu não preciso pagar a minha secretária, né? Porque você paga com outras coisas, né, amor? É muito amor. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que tem muita gente que acha que é muita confiança, né? Porque existem relacionamentos que acabam e aí a gente sabe que tem briga por dinheiro, a gente sabe que às vezes um quer esconder o dinheiro do outro e não quer dividir os bens como deveriam ser e tal. Eu sei que não passa pela nossa cabeça a gente separar jamais, porque a gente se dá super bem, isso é uma coisa que é real mesmo.
Mas nunca passou pela sua cabeça de que é um problema eu saber de tudo, eu saber a senha, eu saber a conta, eu saber de tudo e você só confiar assim? Não, eu acho que o erro, na verdade, não é o nosso. O erro é das outras pessoas que tentam esconder. Eu acho que uma vida a dois é para ser aberta. Você escolheu a pessoa para casar com você, né? O casamento é pro resto da vida. Pelo menos inicialmente, quando Sim, você se não escolhe for a nada pessoa. grave, Se não for claro. nada grave. Você escolhe a pessoa para passar o resto da vida. Né? E se você não se abrir com essa pessoa, essas mentiras, essas coisas escondidas, esses segredos é que vão minando o relacionamento. A cada momento que a pessoa que está com você, depois de 10 anos, descobre que você guarda um segredo, né? Isso está errado. Isso a pessoa pode falar até que não liga, pode falar que não tem importância, mas com certeza ela fala, pô, mas por que escondeu isso? Sim. O que a pessoa esconde a mais que isso? Você acha que perde a Eu não sei. confiança? Ah, perde, né? Não é só isso que perde a confiança, mas isso é uma das Também coisas que faz perder né? a confiança. E, Mo, você sabe que já deve ter me escutado falar sempre, a gente conversa sobre isso, que essa coisa de esconder sobre dinheiro um do outro chama infidelidade financeira. Não deixa de ser uma coisa que não é desejável dentro de nenhum relacionamento, né, de casal, porque dentro do casal, guardadas as devidas combinações aí que hoje em dia aparecem, é para ser um casamento com fidelidade. Né? E mesmo que não seja fidelidade, talvez, monogâmica, porque hoje tem muitos formatos de relacionamentos, mas uma fidelidade financeira e uma transparência é o que é o mais importante, né? Eu acho que qualquer coisa que você esconda é uma infidelidade. Sim. Não precisa ser uma infidelidade de um relacionamento amoroso. É desleal quando você... É desleal com seu companheiro você esconder coisas dele, a não ser coisas pequenas. Tipo a viagem que eu escondi de você que eu tinha comprado. Sim, mas é porque você tinha tirado o nome que você... Gente, ele escondeu uma viagem que ele comprou, mas porque ele me deu de presente de amigo secreto. Ele me tirou no amigo secreto da família. Então escondeu bem escondidinho. Eu já não consigo essa façanha, né? Porque todas as vezes que eu compro um presente pra ele escondido, ele descobre. Ou meus filhos dão com a língua nos dentes, ou ele descobre, ou ele chega falando assim, vou comprar tal coisa, e tal coisa é o que eu já comprei do Dia dos Pais, então eu tenho que contar pra ele não comprar repetido. E aí, eu não consigo muito surpreender, mas você... É muita intimidade, eu já sei o que ela vai me dar. Na verdade, isso é manipulação mental. Eu já vou dando umas dicas subconscientes das coisas que eu quero. Você fica falando enquanto eu durmo assim, camisa de não sei o quê. Enquanto você dorme, no máximo ronco e um CPAPzinho básico. Mas no ronco, no sono, não. Amor, e eu queria saber mais uma coisa importante. O que passa pela sua cabeça quando você vai na loja de plantas e compra 3 mil reais de suculentas? O dinheiro nasce no céu, nasce na árvore do fundo do quintal, cai do céu? Eu sempre espero que nasça na suculenta, mas nunca veio na suculenta. Você quer que o dinheiro nasça na suculenta? Nunca veio. Eu compro, porque assim, a gente, não sei se vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, a gente mora numa casa que é alugada. Sabe, eu sempre falo isso. Né? Ela é alugada e ela não é a casa dos nossos sonhos. Não chega nem perto a ser a casa dos meus sonhos. Então eu compro essas plantinhas, essas coisas, porque é uma coisa que eu gosto e aí eu tento transformar uma casa que não é o ideal, não é o meu sonho, não é a casa que eu queria ter, é a casa que eu tenho, mas eu tento transformar ela numa casa que eu gostaria de ter. Então eu sempre faço uma mudança, mesmo que não seja alugada, a gente às vezes faz uma obra aqui, uma obra ali, mesmo gastando dinheiro num bem que não é nosso, para poder tentar fazer ela ficar mais... assim, mais parecida com o que a gente quer. E aí eu sei que as pessoas vão se perguntar por que a gente mora nessa casa, então, que essa casa não é a nossa casa dos sonhos. Eu sei a resposta, eu sempre falo lá no Instagram, mas eu queria que você contasse por que a gente mora nessa casa. Porque eu queria ver o céu. Aqui em São Paulo a gente não vê o céu. Encheu o saco pra ver o céu. Gente, sabe quantas casas eu visitei com esse homem pra ele decidir que era essa que ele queria, ainda mais agora me falando que não é a dos sonhos dele? A gente visitou 45 casas. O Pedro começou com essa história que queria ver o céu antes da pandemia ainda. A gente morava num apartamento muito antigo, que era ótimo, ele era grande, era de aluguel também, mas a gente tinha a intenção de comprar aquele apartamento quando a gente mudou, né? Sim, tinha. Isso também é importante da gente avaliar como pessoa, porque a gente mudou para um apartamento maior quando eu estava grávida do Samuel, com a intenção de comprar, fez uma super reforma, gastou um dinheirão, porque a gente já... Não, então em breve a gente dá o sinal e compra esse apartamento. E depois aquele apartamento não coube mais nas nossas necessidades, porque a gente muda. A gente muda com o tempo. Esse é um dos motivos pelos quais a gente mora de aluguel.
Não é o único, não é o principal, mas é um dos motivos. Aquela casa, como aquele apartamento não começou a não nos servir mais porque a garagem era péssima. Eu tive um carro maior por causa da cadeirinha dos bebês, né, do Samuel e logo em seguida da Cora. Não cabia nosso carro maior na garagem. As pessoas eram desrespeitosas. Quando a gente chegava no prédio, tinha carro estacionado na nossa vaga diversas vezes, porque era um prédio antigo com poucas vagas. E aí a gente começou a achar que aquilo não funcionava mais. Não tinha área de lazer nesse prédio, porque era um prédio antigo. E aí todo o dinheiro que a gente pôs na reforma a gente perdeu. Mesmo assim, a gente continuou... Não todo, a gente fez uma negociação, né? Sim, trocou sim. um pouco alguns aluguéis, a gente gastou o dobro do que a gente economizou. Mas foi tudo bem. Mas Por quê? era Porque aquilo. Pedro compra pia de cuspia pasta de dente de R$ 1.000 naquela época, entendeu? Então era isso. Lembra que a gente teve essa briga que eu falava, mas vai cuspir a pasta? Mas é porque a gente também não tinha essa mentalidade que a gente tem. A Lu, nessa época, não era educadora financeira, né? No máximo, ela era tinha um Instagram de maternidade, Não, de mas passeios. a gente já fazia os investimentos quando o Samuel nasceu. A gente fazia menos, porque eu estava na residência Não, naquela menos época. na quantidade, Sim, mas a gente não tinha noção de como era. Você fez os cursos depois disso. Não, amor, eu fiz os cursos... Não, a gente foi a gente entrou naquele apartamento no meio de 2013. Sim, quando eu tava grávida do Samuel. Você fez os cursos, acho que em 2016. Foi. Não, de investimento foi em 2016. 2016. E também tem uma coisa interessante que eu queria contar pra vocês. A gente teve 2 momentos de organização financeira na vida. Eu, principalmente, 2, né? O Pedro mais pontual nesse segundo que eu vou contar. Então, o primeiro é sempre que eu conto pra vocês no Instagram que eu tinha essa dívida, conheci ele, a gente ia casar. Como ele era um cara que não trabalhava ainda, quem bancava ele era o meu sogro. E eu fiquei muito preocupada deles não concordarem, né? Dele casar comigo se soubessem de tudo, enfim, isso tudo vocês já sabem. Depois que eu paguei todas as minhas dívidas, eu já tinha estudado, mas eu tinha estudado livremente, assim, buscado informação livremente, sem curso nenhum. E aí eu tinha conseguido entender como lidar com o dinheiro, fiz lá o meu caderninho com as minhas palavras para conseguir compreender, beleza, paguei as dívidas, paguei metade do casamento e a gente casou. Quando eu estava casada com o Pedro já há uns 1 ano e meio, 2 anos, a gente começou a falar de filhos e tal. E aí o Pedro chegou um dia em casa e falou, a gente gasta tanto, todo mês. E eu falei, você tá louco, cara, você tá com problema, porque você tá ficando muito tempo. Nessa época ele trabalhava na plataforma de petróleo. Mas eu já era muito consciente, sempre tive noção de tudo, nos mínimos detalhes, mesmo parecendo que eu não tenho, eu sempre tive. Aí eu falei, nessa época realmente ele tava tendo uma noção, porque eu era muito pega por isso que hoje eu falo tanto de que a nossa cabeça não memoriza os pequenos gastos. A gente subestima os pequenos gastos e os pequenos ganhos. E aí ele chegou e falou, a gente gasta tanto, que era o meu salário de arquiteta na época, né, minha renda de arquiteta e a renda dele, que ele trabalhava como médico na plataforma de petróleo. E eu lembro claramente que eu falei pra ele, olha, esse negócio de você ficar lá na plataforma de petróleo no meio do mar tá fazendo mal pra você. Se tá com algum problema, eu vou te provar que a gente não gasta isso. Não foi isso que eu te falei? Até tava fazendo mal, porque depois eu parei, né? Sim, Se mas eu não era tão bem não assim, era nas contas que você estava fazendo, não que estava era nas fazendo mal. contas. Bom, e aí eu falei pra ele assim que eu ia provar pra ele, não foi isso, amor, que eu te falei? Falou. Que eu ia provar que ele tava doido. E aí eu fiz uma planilhinha no Excel muito tosca, do jeito que eu imaginei que eu ia me achar ali. E puxei o meu caderninho com todas as minhas anotações de controle financeiro, de como guardar, de como fazer sobrar, de como cuidar. E voltei a colocar em prática. Então, Mas veja. antes, quando eu falei que a gente estava gastando isso, ela falou assim, tá. Depois, quando eu mostrei para ela que não tinha dinheiro sobrando, que não tinha nada na conta, que a gente não tinha posto dinheiro nenhum em lugar nenhum, aí que ela resolveu fazer isso. Primeiro, ela desacreditou da minha intuição. E é uma piada interna, tá. Porque, tipo, às vezes eu falo isso, tá, pra mudar de assunto, sabe? Bom, aí eu peguei de novo aquele caderno com tudo, porque eu gosto muito de falar sobre isso, acho que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas nos seus processos financeiros, elas derrapam. E elas se perdem, e elas, quando pagam uma dívida do tamanho da dívida que eu paguei, se acham muito assim... capazes de resolver qualquer outro pequeno problema que apareça, e aí a mão começa a se perder de novo, a gente começa
sabe, relaxar no controle, relaxar no quanto pode gastar, relaxar nas decisões de consumo, nas decisões de compra, e isso volta a aparecer. Então, muitas vezes eu atendo pessoas que vivem um ciclo, se endividam, conseguem pagar aquelas dívidas, depois se endividam de novo e depois conseguem pagar, porque é isso, a gente vai relaxando. E eu tava neste cenário, então comigo também aconteceu assim. E aí fiz lá minha planilhinha e eu voltava com aqueles papeizinhos do cartão de crédito e anotava gasto por gasto por gasto. Quando terminou o mês, que eu ia esfregar a planilha na cara dele com toda a força do mundo, Eu fiz assim, ó. eu tava pedindo desculpas pelo jeito que eu tinha respondido, pedindo desculpas por ter sido a responsável por cuidar das finanças e não estar aplicando tudo aquilo que eu tinha aprendido, e falei, a gente precisa recomeçar de novo juntos agora. Não tem mais dívida, não tem mais nada para trás, agora a gente precisa recomeçar juntos. Como nós vamos fazer? E daí peguei e comecei agora de novo do jeito certo. Daí a gente mudou para esse apartamento, aí eu fiz o curso de novo de finanças, mas aí já voltado para investimentos mesmo, de como investir, porque até então só estava pagando dívida antes, né? E aí foi quando a gente começou a virar investidor mesmo, e aí eu comecei a falar de finanças no Instagram também. Sem querer, mas comecei também, porque aquilo de novo voltou a ser muito importante assim na nossa vida. Mas a gente começou a falar disso e estava falando da casa, e a gente continuou morando na casa porque eu sempre tive essa preocupação de guardar disso, dinheiro. de guardar dinheiro. De guardar dinheiro não é porque eu sou mesquinho, não é porque eu sou mão de vaca, Embora nada você disso. ouça muito isso, né, amor? Mas eu não sou mesquinho, até porque eu gasto R$1.000 de suculenta. Né? Mentira, 3 mil. E não é só suculenta, tem a moto, tem, né, várias coisas que eu gasto. Mas é uma realidade hoje em dia. A gente não confia em ninguém para prover na nossa aposentadoria e no nosso futuro. A gente quer estar fazendo tudo que a gente precise para poder se sustentar no futuro. Eu não tenho emprego público. Agora até eu tenho empresa e pago o FGTS, né, essas coisas. Mas não tinha, eu era profissional autônomo, não pagava nada, era sócio, ganhava divisão de lucros. Sendo profissional autônomo, você tem que pegar aquele dinheiro, você ganha X, um pedaço daquilo você tem que guardar obrigatoriamente. Se você não guarda, tá pensando que, não, mas eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar isso, patrimônio físico, apartamento, sala, loja, é bom, é muito bom, mas não é dinheiro. E aí você acaba fazendo péssimos negócios lá na frente porque você precisa do dinheiro. Liquidez, né, amor? De poder sacar a qualquer momento. Então pode ter uma parte da carteira também com imóveis, né, amor? Pode, eu acho também até ótimo isso. Mas você ter. Ele acabou de responder por que a gente também mora de aluguel, por que a gente segue morando de aluguel mesmo com a experiência do apartamento, mesmo com essa casa não sendo a casa dos nossos sonhos, porque vale para nós mais este momento de juntar o patrimônio em dinheiro. Ter a liquidez ao invés de ter uma casa que vale um dinheirão e depois tem um mês lá que eu não consigo ganhar o dinheiro que eu tenho que ganhar, e a casa tá lá e eu tô morando na casa e eu não tenho como transformar essa casa em dinheiro no momento. Então eu preciso dessa liquidez, e isso eu sou chato, eu não sou legal, essa pessoa é legal, não. Eu sou chato. É verdade, isso é verdade. Se eu tô vendo que o dinheiro não tá entrando, não tá crescendo, eu no final do mês eu não tenho conversa. Eu falo assim, quanto entrou, quanto investiu, quanto saiu. É isso. E tem que falar. Não, se ela começar a falar, não, porque esse mês a gente pagou o conserto do carro, não interessa o que pagou. O que pagou tem que estar dentro da fatia do que estava predeterminado. Tem que sobrar todo mês, tem que investir todo mês. Sabe, gente, o que eu acho uma coisa interessante, por causa desse segundo momento que a gente teve de paguei umas dívidas, a gente conseguiu casar, a gente conseguiu ir, e teve um momento ali que eu não sabia nem onde eu ia morar, porque, né, tinha problema de nome sujo, de um monte de coisa. Então, quando a gente superou tudo isso, acho que o Pedro ficou tão certo de que as coisas iam caminhar, que quando ele se deparou com esse segundo momento, onde a gente não estava guardando nada, onde não tinha nenhum dinheiro guardado, e ele estava ganhando bem mais na plataforma de petróleo do que quando ele estava recém-formado. Eu também estava numa fase boa do escritório e não tinha nada guardado. Ele se viu nessa função, assim, de ficar bem rígido com o quanto vai guardar. E ele todo mês é isso mesmo que ele faz. Quando chega no final do mês, ele pergunta assim, quanto a gente guardou? Se a resposta é qualquer coisa abaixo do que ele está esperando, aí ele começa, mas quanto entrou? Por que guardou só isso? Por que não guardou tanto? Porque ele entendeu completamente, ele se tornou
um hábito mesmo dele que o mínimo é 20% do que a gente ganha tem que guardar. Se eu falo qualquer coisa menos do que 20%, não interessa se caiu o telhado, não interessa o que aconteceu, ele quer saber que foi guardado aquilo. E hoje, né, já faz um bom tempo que a gente está guardando até mais, às vezes, do que os 20% que a gente precisa, porque do outro lado eu faço o controle de gastos ali muito bem feito. E já que eu faço tão bem feito, amor, quando você vai deixar eu viajar mais vezes por ano? Eu ainda não. Até A gagueja. gente já viaja. Vocês viram, né? Até gagueja. A gente pode viajar. Eu não sou mão de vaca com viagem. Ela fala, É, vamos sim, viajar. Você fala tanto por ano e eu que me vire para fazer caber. Não, aí a gente vai. Mas aí se tiver guardando, você tem que fazer guardar o suficiente. Guardando o suficiente por ano, por mês, por ano, o excedente é livre para você usar em qualquer hotel, qualquer estadia, qualquer Se eu restaurante. guardar aquilo, tudo que você quer do ano inteiro até agosto, você o resto tudo eu posso pegar? Pode pegar o Tá de resto prova, tudo. tá? Vou repetir. Pode pegar não. Pegar não. Você vai pegar o excedente. Do excedente, 20% tem que guardar. Sempre é 20%. Já tá mudando de ideia. Né? Guardou 10, sobrou 10. Sobrou 10, 2 tem que guardar. Os outros 80 pode gastar. Né? O excedente também conta como entrada, né? E eu acho que isso que daí é uma coisa que eu digo muito também do casal. Ele ter essa pressão que acaba sendo... Não, eu não vejo mais como uma pressão, eu vejo como uma ajuda, mas durante muito tempo eu via como uma pressão que eu falava, ai que saco, esse cara toda vez vai ficar perguntando quanto que guardou, quanto que não guardou, né? Ele mal sabe o que acontece dentro de casa, porque era uma sensação mesmo de cobrança. Mas depois quando eu fui entendendo que nós somos um bolso só, nós somos um dinheiro só, né? Ele tá lá trabalhando e eu tô fazendo todo o backstage, então eu tenho que, né, fazer esse dinheiro realmente render, porque tem um tempo que ele vai aguentar esse pique de trabalho, tem um tempo que a gente tem para guardar. O tempo do nosso lado é muito importante, é o nosso maior amigo assim no dinheiro crescer por causa dos juros compostos. Então, quando ele faz agora essa pergunta, que eu nem sinto mais como uma cobrança, aí eu tenho o gosto de falar, olha, a gente fez tanto. E aí ele fala, ufa, então vamos jantar fora, então vamos fazer não sei o quê, vamos viajar mais. Não preciso ficar me matando, né? Porque hoje em dia eu não tenho mais coisas fixas. Eu até tenho umas coisas fixas que eu tenho toda semana, tudo certinho. Mas vai pingando, né? Eu não tenho um trabalho fixo, um plantão, sim, uma amor, coisa mas você assim. é um autônomo, a sua ainda é variável como de qualquer outro autônomo. Sim, como mas o meu, aí, que depende de quantas pessoas eu atendo na consultoria. Sim. Você preferiria a Eu segurança ainda do não, salário ainda fixo? não me acostumei, estou me acostumando ainda. Estou me acostumando, porque eu gosto de saber exatamente quantos centavos eu vou ganhar no final do mês, eu gosto de saber isso. Qual é o signo da pessoa, vocês acham, gente? Qual é o signo muito da legal, pessoa? né? É o melhor signo, tá escrito lá. Você é perfeito, né? Não existe ninguém mais como você. Não precisa ficar falando isso para os outros. Acabou, vamos mudar de assunto, senão vai ficar muito egocêntrico esse seu negócio. Mas eu gosto de saber. Então isso de ficar na dúvida se entrou ou não entrou, aí quando eu tenho uma dúvida e tá positivo, aí eu falo, tudo bem, essa semana então eu vou pegar menos coisa, vou trabalhar menos, vou Você ficar fica mais com muito as nervoso crianças. quando você ganha menos do que você está esperando, amor? Eu fico bem nervoso. Viu, gente? É em qualquer casa que acontece isso. Eu fico nervoso porque o quanto eu ganho é diretamente relacionado ao que eu vou ter no futuro quando eu não estiver trabalhando. Adoro, amor, que você fala sobre isso, porque as pessoas não pensam sobre isso. Elas estão pensando em ganhar agora para gastar agora. Então, eu quero fazer tanto por mês, porque daí eu vou fazer isso agora. Agora... Né? E o Pedro sempre fala, não vamos aumentar nosso padrão, não vamos aumentar o padrão. E voltando lá no começo da conversa, o assunto da casa alugada é porque hoje a gente ainda não tem um patrimônio muito grande. Claro que já é muito maior do que muita gente. A gente, né, graças a Deus, o Pedro tem um bom trabalho. O carro financeiro também vai bem, mas não é um patrimônio muito grande. A gente não poderia empatar muito dele num imóvel e ficar sem essa liquidez que é importante, né, para a cabeça do Pedro, para ele se sentir tranquilo e tal. Até porque eu ainda não estou preparado para essa renda variável que eu tenho hoje, de botar uma prestação de um imóvel que é uma prestação alta nessa renda variável. Ainda
tem pouco tempo que eu tô com essa renda mais variável. Mas a gente poderia comprar um imóvel à vista se a gente quisesse. Não talvez do padrão do que a gente mora hoje, mas um outro... Sim, não, isso eu tô falando num patrimônio de morar do jeito que a gente quer morar, da casa que a gente quer ter, né? Assim, E olha também como a gente muda, né? Quando a gente mudou para essa casa, então, Pedro Ivo fez eu visitar 45 casas, até ele decidir que essa daí é a que ele queria, né? Todas tinham defeito, essa continua tendo defeitos, né, para ele. Eu acho até que a nossa, que a gente vai construir terá defeitos, porque, né? Não, porque eu vou fazer grande parte da casa, né? E aí, mas a gente gosta muito onde a gente mora, o bairro é bom, tudo é bom, e o lazer da casa é muito importante pra gente enquanto as crianças são pequenas, né? Mas veja como a gente também muda. Na hora que eu mudei para essa casa, eu queria um espaço para as crianças correrem, para as crianças brincarem, e eu também queria espaço interno na casa. Eu queria um escritório, eu trabalhava do quarto das crianças, era uma coisa, né, apertada, assim, adaptada no apartamento. E era um escritório, mas era um dos quartos das crianças. Eles estavam juntos e iam para esse quarto depois. E aí eu ia perder o meu escritório. Então eu quero um escritório, eu quero um quarto para cada um. E fui querendo coisas, né? E hoje, morando lá, a gente tá o quê? Quanto tempo a gente tá nessa casa? 6 anos? Uns 6 para 7 anos. Todos esses ambientes da casa não fazem mais tanto sentido para mim, nem pro Pedro. A gente muda com o tempo. Então imagina se eu tivesse comprado essa casa, eu tinha me metido numa dívida enorme, porque é uma casa cara, a gente não teria o dinheiro para comprar à vista, e agora ela não me faz mais tão feliz. A gente moraria tranquilamente em metade da casa. Metade da Sim. casa. Metade da casa. Então a gente também vai mudando e eu sinto que isso é um movimento de amadurecimento nosso também, de que cada vez mais a gente quer menos coisas e mais experiência. Então eu troco essa casona por uma casa bem pequena, com um lazer legal, e troco guardar o dinheiro para poder viajar, para poder ter experiências, para poder conhecer lugares e fazer coisas, né, amor? E não só isso, eu acho que quando a gente mudou para essa casa quando eu estava saindo da residência. E o dinheiro, né, que eu fui ganhando quando eu saí da residência, na residência é trabalho escravo, você vai, ganha pouco, trabalha muito, entendeu? Então você tem um rendimento menor. Quando a gente mudou para essa casa foi quando eu saí da residência e comecei a trabalhar, e todos os horários que eu tinha eu usava em situações que eu ganhava mais dinheiro do que a residência. E o pulo foi muito grande. O pulo foi muito grande. Aí a gente já partiu direto para ir para essa casa que a gente queria, e que é uma casa enorme, que tem gasto, né, com água, tem gasto de manutenção, tem gasto de funcionário, que é muito maior do que a gente tinha no apartamento. Muito maior do que eu daria conta sozinha, né? Então, realmente, a gente precisa de ajuda. Então, não que eu goste, tá, gente, de fazer trabalho de casa. Não gosto, não. Mas eu também não daria conta dessa casa sozinha. Lógico. E nem as funcionárias que a gente tem não dão conta sozinha também. Não, sim. Né, tem mais de uma. E aí, depois que você agora, que eu já estabilizei com esse ganho maior, até aumenta um pouco, às vezes diminui um pouco, mas com esse ganho maior, a gente vê que o objetivo não é ganhar sempre mais. É ganhar mais, lógico que você tem sempre que ganhar mais. Mas se você não controlar o que você gasta, você acaba entrando num loop, e vai ter uma hora que você não vai conseguir aumentar o seu ganho. E se você tiver o gasto muito alto, ele vai equiparar o seu ganho, e aí você não vai conseguir juntar nada. Então, controlar o que você gasta, eu acho mais importante do que você aumentar o seu ganho. Que é o que eu falo lá, não importa o quanto você ganha, mas como você gasta, né? Eu atendo pessoas ali que ganham muito menos do que nós e conseguem fazer um monte de coisa. A minha mãe ganha muito pouco perto do que a renda... Não perto do que a renda média, mas minha mãe ganha pouco, que é aposentada do Estado e consegue fazer tudo, consegue viajar, apartamento próprio. A mãe dela viaja mais que eu. Sim, viaja bem mais que Bem nós. mais, não é ela pouco vai pro Egito mais. Agora, sabia? Então, viaja pra Viaja pra caramba, amor. Viaja mais que a gente. E por quê? Porque é como cuida do dinheiro, né? Não é quanto tem. Então, concordo que tem aquela fatia da população que tem que aumentar, né, amor? Tem gente que precisa aumentar. Sim, aumentar é sempre importante. Mas se você não consegue controlar no pouco, você não sabe controlar no muito. Porque se você não aprende desde de pequeno, você quando fica grande, você aumenta proporcionalmente. Você aumenta o ganho, mas você aumenta proporcionalmente o gasto. É muito fácil se acostumar com o que é bom, com o que é confortável, com tudo, e depois dar o passo para trás é difícil mesmo. Mas é necessário. E aí a gente tenta sempre ficar no mesmo padrão e todo o resto a gente investe. O amor, e outra coisa que eu queria que a gente falasse aqui é como que a gente fala
ensinar as crianças em relação ao dinheiro. Porque, veja, eles são crianças privilegiadas do ponto de vista da condição financeira que a gente tem. Eles viajam, eles vão em restaurante, eles têm carro, eles têm... não tem todos os brinquedos que eles quiserem, porque a gente não compra, mas poderiam ter. Eles têm cada um quarto para si, eles têm televisão, eles têm videogame. Sim. Isso é uma coisa, eu acho que a gente, desde pequeno, eu nunca fui muito ligado em presente, e eu não transpareço isso para eles também, eu acho que a Lu também não transparece. A gente não compra coisas. Não compra coisas. Mentira, Pedro compra motos suculentas e o que mais? Não, eu compro coisas, mas essa moto eu já queria comprar quando eu casei com a Lu. Antes de casar com a Lu, eu já queria. Tava fora do budget. Tava fora do budget. Era um budget muito menor, era uma moto muito mais barata do que eu gastei. Era a mesma moto? Não, não era a mesma moto. Era uma outra moto que hoje a gente nem acha para comprar. Que eu achei naquela época, mas não comprei. Mas eu comprei uma do mesmo ano de um fabricante diferente. Mas era o mesmo estilo de moto, né? Me enganou, viu, gente? Me enganou. Falou que a moto era tanto. E eu falei, tá bom, vai. Desse tanto eu acho que dá pra gente abrir mão, porque... Vou deixar, já faz 10 anos que ele tá querendo uma moto. E o vou deixar tem a ver com o quanto ele cobra que o dinheiro esteja guardado para aposentadoria. Então eu falo, você quer comprar moto? A gente tem tanto, a gente guardou tanto, você não quer esperar mais um pouquinho? Tal, então conversas que a gente tem. Então a gente brinca que eu não deixei, a gente brinca que ele briga, mas é tudo uma coisa conversada numa boa. E aí eu falei, olha... Não existe nada que um queira e que o outro fale, não vai ter e acabou. Assim, eu até falo pra Lu, a gente brinca disso. Eu queria um vestido. Compra o vestido. Não, né, assim, vai caber, a gente vai dar um jeito. A gente deixa de jantar esse mês. Gente, mas quando que eu quis um vestido do preço de um jantar, cara? Não, eu só tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Mas a moto, é porque ele quer chegar lá na moto, entendeu? A moto. Mentira, a moto custou X. A moto é ótima, maravilhosa. Adoro a moto. Ivo, muito obrigado pela moto. Que na verdade o mecânico da minha moto tem até o meu nome. O nome dele é Ivo e eu sou Pedro Ivo, né? E aí a moto foi um tanto que ele pagou e eu falei, conversando, né, nós juntos, porque o dinheiro é nosso, o bolso é nosso, então tá bom, vai comprar moto, é tanto. E aí vai dar uma reformadinha, porque a moto tava há muito tempo fechada, desligada lá na casa de um cara, que é uma moto velha, tá, gente? Ele fala vintage, mas eu falo velha. E aí ele disse que era uma reforminha pequena, e a reforma ficou 2 vezes o preço que ele pagou na moto. Então... às vezes a gente fica ali se alfinetando de brincadeira com isso, mas sonhos também são para serem realizados, né? Mas uma coisa que a gente tem é assim, essa moto, eu gosto dessa moto, eu ando com a moto, eu gosto de andar, mas é uma coisa. Se chegar um dia e a gente, a gente vai ter que pagar isso, não entrou dinheiro, aonde a gente vai? Se não tiver reserva de emergência, não é uma coisa assim que eu vou ter porque é minha, porque eu briguei por ela e que eu fiz a minha vontade, eu comprei, a Lu não concordou. Não, é tudo acordado. Se eu precisar vender essa moto amanhã, eu vendo a moto. Se alguém oferecer, é uma coisa, isso não é o que importa. Se alguém oferecer muito mais do que ele pagou, a gente vende, né, amor? Não, muito mais não, porque também, né? Se oferecer mais, eu vendo. Eu faço outra depois. Se eu oferecer R$1.000 a mais, você não vai vender? Não, R$1.000 não. Então é muito mais, tem que ser muito mais. Tem que ser mais. Mas eu vendo, não é uma coisa imprescindível para minha vida. Imprescindível é o meu casamento, eu ficar com a Lu, eu ficar com as crianças. Isso que é imprescindível. Meu Deus! Viu, gente? Por isso que ele é o meu escolhido. Depois de tantos erros, ele foi meu último homem. Só ele. E também tem que acreditar, tem as coisas que acontecem por acaso que não são por acaso. A Lu já deve ter conversado, já deve ter falado. Que a gente se conheceu numa praia, só tinha gente na praia, a gente foi lá, conversou, saiu para almoçar e acabou, né, depois de algum tempo, casando, namorando, casando, tendo filho. Mas eu não lembro se eu contei essa. Eu contei que eu conheci na praia, mas eu acho que eu não lembro de contar detalhes. Não era uma praia assim, uma praia que tava super cheia, que era o dia que todo mundo tava indo pra praia. Só tinha gente na praia. A praia tava vazia, era um dia qualquer de semana. Ou seja, não tinha outra pessoa para eu paquerar, só não você. Não, era eu, e era eu que tinha que estar lá e foi isso. Mas o que eu queria contar é que os relacionamentos também, às vezes, eles são bons quando tem coisas que deram errado no passado e que a gente aprende com isso, porque se eu conhecesse o Pedro em outros tempos, talvez eu paquerasse ele na praia, mas isso não iria pra frente. Mas depois de tudo que eu passei com outros relacionamentos, ver o que ele tem de caráter, sabe, é um caráter realmente irrepreensível. Ele é até melhor do que eu em muitas coisas, porque é um perdão que vem com facilidade.
quero até chorar. Um coração de ouro, e eu não ia dar valor nisso se fosse em outros tempos, entende? E aí quando eu conheci ele depois de tanta coisa errada, isso vale muito do que qualquer dinheiro, isso vale muito do que qualquer outra coisa. Isso é o que mantém a gente junto, porque a gente sabe se respeitar, porque a gente mantém uma relação de transparência, né? Eu acho que é importante essa transparência que a gente tem, e isso a Lu sempre tem um pouquinho mais de rancor assim com a coisa, ela fica mais apegada no rancor. Eu até a gente conversa e tudo, porque eu acho que isso de ficar apegado numa coisa que te magoa, numa coisa que te chateia, numa coisa que você ficou incomodado, eu acho que isso faz mais mal pra você do que a pessoa. Às vezes a pessoa Mas ou a com coisa que certeza aconteceu é isso. nem sabe que fez, nem viu que fez, acha que foi normal, e quem fica com isso é você. Eu sei Então, de tudo isso, amor. Você libera, fala isso todo dia pra mim. Fala tchau e segue a vou vida e chegar economiza na o sua- seu dinheiro pra lá na frente você viver mais tranquilo, mais relaxado. E que mais, amor? Então as crianças, a gente estava falando disso, então eles não têm tudo, mas sabe que a gente tem algumas dificuldades com as crianças, né? Às vezes a gente encontra outras crianças também, não são só os nossos, né? Que são os desafios. Sim, sim. Faz pouco tempo a gente tem lidado com coisas do tipo, pede pra sua mãe comprar pra todo mundo, vocês são ricos. Não tem essa. Porque a gente fala de dinheiro, né? Porque eu falo de dinheiro na internet, talvez porque eles escutam, né? Os pais escutam a gente falar, e aí eu não sei o que isso pode trazer de observações. E aí com algumas pessoas que a gente convive, a gente tem escutado esse tipo de comentário. E primeiro que não assim, a gente tem uma boa condição, sim, mas não é rico para eu poder ficar comprando tudo. A gente tem condição exatamente porque a gente sabe quando gastar e como gastar. Como gastar, exatamente. Não é como ganhar. A gente sabe como ganhar também. A Lu trabalha, tem o carro financeiro, tem a carona financeira, e eu tenho lá, né, minha profissão. A gente sabe como ganhar porque a gente trabalha com carinho, trabalha com amor, trabalha com dedicação. Se você faz tudo direitinho, ninguém vai roubar o que é seu. Se você faz o seu trabalho com amor, com carinho, com dedicação, não interessa o que você faça, não vai ter ninguém que vai roubar o que você está fazendo, né? Se você pegar o seu jeito de fazer, a né? Lu tem lá os seguidores de vocês, os seguidores dela. Não vai chegar uma pessoa que é uma educadora financeira e vai roubar o seguidor dela. A pessoa pode até seguir o outro também, mas não vai roubar. Não é, por exemplo, o cirurgião que eu anestesio. Não vai chegar alguém e vai falar, não, agora eu vou anestesiar, vou roubar, porque eu trabalhei mal. Não é. Pode até sair o cirurgião por outra coisa, por outro motivo, mudou de hospital, ou então o sobrinho é anestesista, o tio é anestesista, vai acabar anestesiando, né, com o próprio familiar. Como ele explica, mas o que eu explico? Explicadinho. Eu faço explicadinho para todo mundo entender. Porque você tem que entender uma coisa. Gente, isso é uma coisa. Às vezes, quando a gente tá conversando, ele faz assim, mas você tem que entender. Aí eu falo, eu não tenho que entender nada. Eu entendo se eu quiser. Eu entendo se eu tiver afim. Porque às vezes ele quer pôr uma ideia dele a qualquer custo, até para as crianças, assim, sabe? Eu falo, as pessoas podem ouvir o seu ponto de vista, mas não precisam entender as coisas como você, enfim. E aí vira essa piada interna, entendeu? Tipo, você tem que várias. entender. Piada interna, a gente tem várias, assim. E casal é assim, né? Você olha pro seu cônjuge, ou pro seu namorado, ou pro seu irmão, você sabe o que tá pensando, o que vai falar. Né? A gente às vezes fala, eu faço algum comentário, aí ele responde, eu falo, mas eu tinha certeza absoluta que você ia falar isso. E ele diz o mesmo de mim. Eu tenho certeza absoluta quando ele chega e é determinado dia do mês que ele vai perguntar quanto que tem investido e quanto que tem não sei o quê. Sabe. Já sei. Eu já sento, quando ela sabe que eu sento no escritório, eu falo, e aí, como é que tá o mês? Quanto que a gente investiu? Já vou falar. Nossa, gente, pentelhão. Ela já se quando chega, é bom ela saber isso, porque vai chegando assim para perto do fim do mês, ela já tá, às vezes eu chego, ela já tá até com a planilha aberta no computador, ela só já abre na hora só para mostrar. Aí eu falo, tudo bem, então tá bom, então vamos jantar fora, vamos sair. Porque né? tem, gente, tem que ter, tá vendo? Vamos jantar fora, vamos sair, por quê? Porque a gente também comemora as nossas conquistas. É importante a gente comemorar. A gente vai fazer uma viagem em setembro, em breve vou mostrar pra vocês tudo da viagem. Que é uma viagem que não estava programada. Então, não, está... Vou começar do começo. A gente faz 2 viagens por ano, normalmente, né? Se tudo anda bem. Uma nacional e tenta fazer uma internacional, se tudo anda bem.
E a gente sempre diz que uma é meio que para comemorar o aniversário da Cora, uma meio para comemorar o aniversário do Samuel, porque eles pediram para trocar a festa de aniversário por viagem, então a gente tenta fazer duas. E esse ano teve um problema com os planos de saúde que atrasaram absurdamente o pagamento de algumas notas fiscais. E a gente passou um período aí bem apertado, um período que a gente usou uma parte da nossa reserva de emergência, né? Nossa reserva de tranquilidade. E o Pedro falou, a gente vai fazer só uma viagem esse ano, por causa dessa noia de guardar o dinheiro. Tudo bem. Porque a gente não estava guardando, eu ia falar, então uma viagem, não, lógico que não é a viagem que vai ser que vai prejudicar o nosso orçamento grandemente. Mas tudo que a gente Mas pode... se você puder economizar, se você gastou 20, tinha que gastar 10. Se você conseguir economizar 1, pronto. Você já gastou 19, não gastou 20. Qualquer... não Sim, tem não esse tem negócio. pouco ou muito. Não tem pouco ou muito. É conseguiu ou não conseguiu, porque é mentalidade que faz a diferença, não é o valor. É sempre, vamos investir. Mas eu não vou investir porque eu só sobra R$200, R$100 no mês e aí eu gasto. Não, R$100 dá, R$150 dá, R$200 dá. Tudo é melhor que nada, né, amor? Tudo é Tudo mentalidade. Se você não tem a mentalidade que você vai guardar, você vai gastar quando você tem 200 sobrando, você vai gastar quando você tem 200 mil sobrando. E então aí, agora a gente vai fazer essa viagem, tá até em cima da hora do meu gosto de reservar as coisas com antecedência, de buscar desconto, de buscar promoção. Tá próximo, tem coisas que eu ainda não fechei, que eu fico aflita, que eu já deveria ter fechado, pelo que eu aprendi nesse tempo que a antecedência nos beneficia com descontos e tudo, mas ela só aconteceu depois que as notas fiscais foram pagas, na sua maioria, ainda nem foram todas. Mas que daí a gente viu que ia dar. Então, quando a gente recebeu algumas notas fiscais, a gente a gente comemora, a gente se premia por aquele tempo que deu tudo certo. Ufa, a gente conseguiu apertar, a gente devolveu o dinheiro que a gente usou da reserva de tranquilidade, a gente conseguiu voltar tudo como estava antes, sem nenhum prejuízo dentro do nosso patrimônio que está sendo construído. Então, sim, nós podemos fazer a segunda viagem e aí a gente vai. Até porque a gente está sujeito também a problema, né? Então, tipo, a gente teve as notas fiscais que não foram pagas, porque atrasaram, porque o convênio mudou, porque o hospital agora paga depois. Mas a gente tinha reserva, amor. A gente está menos prejudicado porque a gente tem a reserva. Se a gente não tivesse a reserva, tudo que eu tirei da reserva, a gente ia ter que ter pego o empréstimo. E daí a gente não ia poder viajar mesmo. A gente ou ia ter que pegar empréstimo. Ou você ia vender a sua moto. Ou eu ia vender a moto, às vezes por um valor abaixo do que ela merecia ser vendida. Ou a gente ia ter que vender ter que liquidar algum outro tipo de investimento também. Que não era hora de perdendo ao invés de ganhar, perdendo dinheiro. Então, se você não tem uma reserva de emergência, que você pode tirar o dinheiro, que aquilo não vai prejudicar nem o investimento, e nem o seu bolso, e nem a sua saúde mental, e nem seu relacionamento, porque às vezes a falta do dinheiro faz isso tudo. A falta do dinheiro prejudica a sua saúde física, a sua saúde mental, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Gente, eu posso aplaudir, ele aprendeu tudo do carro financeiro. Viu? Ele tá repetindo tudo direitinho. Ele nem mal me ouve lá, porque ele fica na cirurgia. Eu sei. Ô, gente, vocês estão gostando desse episódio especial do Dia dos Pais? Se vocês quiserem mais do Pedro Ivo aqui conversar sobre outras coisas... Eu ainda não descobri qual é o presente desse ano. A gente não tentou fazer ela, porque a brincadeira que ela faz assim, o que você acha que eu vou te dar? E aí eu acerto. A gente não tentou... Aí ele fala assim, pensa bem forte no que você vai me dar. E daí ele acerta, tipo como se ele lesse meu pensamento. Ela já me deu um presente esses dias aí, que foi a capa da minha moto. Porque isso daí eu não, amor. Ela me deu um presentinho. Não, é presente, ué. A minha moto mas tá lá não na chuva, não tá na chuva, mas... Agora a gente também costuma não dar coisas. Outro dia até uma seguidora falou, eu acho tão admirável que no Dia dos Pais, no dia do seu aniversário, a gente dá o quadrinho da família, sabe? Porque é muito mais importante essas coisas que são memórias, que são emocionais, do que um relógio, um sapato. Isso eu compro quando ele precisa. Tá ruim o sapato? Compra outro sapato. Quer um relógio? Estragou o relógio? Não vou comprar mais, tá? Não, relógio eu não vou. Ainda bem, porque eu acabei de dar aquele pra você, você foi na ressonância magnética, né? Não, mas sério. Eu reavi esse dinheiro. Em minha defesa, eu reavi o dinheiro. Você não reaveu. Reavi sim. Esse verbo, você não reaveu, é o verbo. Você não reaveu. A sorte de tudo que você é tão sortudo que a Samsung achou que tinha um defeito congênito no relógio. Congênito não, de fabricação. De fabricação, como é que fala? De fábrica. E ressarciu todos os compradores. Tá? Então não mesmo.
Não foi reaver o de Até outra a gente forma. estava falando das coisas das crianças, a gente se perdeu, né? Por A quê? gente não costuma dar brinquedo para as crianças. Sim. A gente não dá brinquedos em datas comemorativas normalmente. Por exemplo, aniversário. A gente tem a viagem que a ganham gente dos faz. avós. Ele ganha dos avós, ganha às vezes dos amigos, compadres, dos tios e tal, eles ganham. Mas a gente não costuma dar um brinquedo. Assim, o que eles pedem, nunca é muita coisa o que eles pedem, mas aí pede, eu quero uma arena do Beyblade, sei lá, que eu lembrei aqui agora. Ganha da avó. A gente, assim, tá no shopping um dia, poxa, pai, eu queria tanto isso e tal. Aí eu falo, dá pra usar sua mesada? Dá pra usar sua mesada? Não, mas a gente também fala, vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Vai comprar na loja do shopping, ou no Mercado Livre, ou qual o preço mais barato, onde tá. E eu sempre penso assim, dá pra comprar com a sua mesada? Você vai ficar quantos meses de mesada sem a mesada pra comprar Eles não isso? entendem muito ainda, amor, meses. A gente fala assim, são tantas semanas. Eles ganham um dinheirinho por semana, cada um deles. Uma coisinha simbólica por semana, E aí... que na verdade a gente nem dá. Porque hoje em dia não dá mais. Mas a gente anota toda semana, então eles têm um valor. Eles têm um cartão de crédito, daí eles compram com o cartão de crédito deles e vai lá e escreve o quanto usou, tipo um extrato do banco. E a gente tem um combinado de que se eles deixam um tanto guardado sem torrar tudo até o final do ano, a gente dá os juros do banco para eles. A gente dá um complemento. A gente que complementa, né? Mas a gente fala que é os juros do banco. Por quê? Porque desde agora a gente quer que eles entendam que abrir mão de uma coisa agora vai ser benéfico para o dinheiro deles crescer e vai ser benéfico para eles poderem comprar uma coisa melhor no final do ano. Então eles têm as duas coisas. No final do ano eles usam o dinheiro deles que eles juntaram e podem comprar uma coisa melhor, então um brinquedo mais caro, um passeio mais caro. E vamos falar a verdade também. Juros. A criança chega no shopping e vê uma bolinha de gude. Eu queria essa bolinha de gude, a melhor bolinha de gude. Nem quer tanto assim. E no dia seguinte Mas não é nem criança, lembra de amor. bola de gude. Os adultos também são, nós também somos assim, porque a gente é bombardeado com essa coisa de E compra a gente o é tempo ensinado todo. desde criança, né? Isso. A gente, eu e você agora, depois de tudo que a gente passou, depois de todas as nossas conversas, depois de tudo, a gente tem criado uma consciência de comprar menos coisas. Até Mas a gente moto. ainda gasta muito com experiências, eu acho. Até a moto. Que eu a gente amo fala, gastar, vou a seguir moto, gastando, mas a gente gasta. Você tem uma noção, a moto, eu era residente quando eu achei essa moto que eu queria comprar. E a Lu falou, não é o tempo, não é agora e tal. E eu nunca mais fiquei procurando a moto, nada disso. E de repente essa moto que eu comprei agora apareceu. Era do pai de um colega de trabalho, tava lá parada, ele não andava na moto. Mas porque que você tinha quer medo. dizer com isso? Que eu não fiquei assim, lamentando que você não comprou? que eu não comprei, querendo de qualquer jeito. É assim, o dinheiro ficou lá, a gente conseguiu evoluir financeiramente. E o dinheiro evoluiu, ele cresceu, porque os juros compostos são um bônus que a gente tem por ser disciplinado, né? Sim. Os juros compostos. Mas eu tava falando, se você quer que o Pedro volte mais para conselhos amorosos, para falar de moto, se você quiser que um dia ele mostre a moto, se você quiser um dia ele mostre a mesa de Lego que ele fez pra nossa casa. Eu só não prometo que a Lupa Barros vai andar na moto, porque eu não... essa promessa não... Não tem nem capacete, ela não tem, essa capacete é só meu. Vamos esperar as crianças crescerem, daí talvez um dia eu... Mas nos próximos capítulos, quando eu construir o meu triciclo, aí vai ter o triciclo financeiro, aí a gente vai, aí se ela quiser eu vender a moto para pagar o triciclo, a gente faz um... Mas enquanto não tem o triciclo financeiro... Você quer seguir aqui o canal, aqui embaixo, se inscreve, segue, curte, compartilha, pra gente poder chegar a mais gente, levar conversas importantes como essa, que a gente tá aqui brincando como um casal, mas são conversas importantes que precisam ser conversadas entre pessoas, né, dentro de um relacionamento, conversas difíceis. A gente também já teve conversas sobre morte, sobre quem vai ficar com o dinheiro, como que a gente vai fazer essa divisão, sobre seguro de vida, sobre previdência, sobre como proteger nossos bens de mais mordidas de imposto. Então, conversas que os casais não têm, que são necessárias para proteger o patrimônio. A gente pode voltar uma outra vez para conversar um pouco mais disso. O que você acha, amor? E não ache que isso não é importante. Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, não acha que isso não é importante na vida financeira do... Porque você acha que uma pessoa que não tem dinheiro acha que não é importante falar disso? Não, tanto quem tem pouco falar, não vou ver isso porque eu não tenho dinheiro, ou quem tem muito, eu não me preocupo com isso porque eu tenho muito dinheiro. A vida financeira do casal influencia diretamente no relacionamento do casal. Se você gosta da pessoa que você tá,
ou até se você não gosta e quer se separar, também tem isso. Né? Você vai ter que falar sobre a vida financeira, você vai ter que decidir, Conversas. vai ter que conversar. Difíceis não vai ter que jeito. Você vai ter que ter. Mas vamos voltar sobre isso num outro dia, então se inscreve aqui, deixa escrito se você gostou, o que você mais gostou, se você quer que o Pedro volte para falar da moto, se você quer saber qual é a moto dele, pergunta aqui embaixo. Siga aqui no canal. E o carro é grande, eu caibo ali atrás, ó. Aqui, se você quiser que eu venha de palpiteco, eu venha falar, né? Eu faço piadinha, eu faço anedotas. Você quer vir, já tá querendo vir no lugar da Paloma. Eu venho no lugar da Paloma, eu fico ali tranquilo. Não. E conversando, canto. Deus é pai. Não é carpool, aquele lá é outro programa, tá? Para cantar outro programa. E aí a gente também, para falar sobre dinheiro, né? O carro financeiro o Carona Financeira é um projeto para levar toda essa informação para outras pessoas. E agora tem pessoas que estão acreditando tanto nesse projeto que nos patrocinam. É o caso da Mariana Ribeiro, minha amiga, que é dona da loja que sempre dá os meus looks. O Pedro não gosta muito quando eu vou lá, né, amor? Ou você gosta? Gosta. Até eu gosto. Eu não gosto quando a minha mãe vai. Ah, é? Minha mãe é exagerada. Viu, sogra? Mas ela fica bonita e tudo, mas ela vai lá. Acho que ela aproveita para quando ela vem aqui. Minha mãe vem aqui umas 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Acho que ela aproveita para vir para já fazer o guarda-roupa. Acredite nisso, então, amor. Acredite nisso que é melhor para você, tá? Que é só dessas vezes que ela compra roupa, tá? E a Mariana é nossa patrocinadora aqui, sempre dá os meus looks. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, o arroba dela tá aqui embaixo. E nós temos bolo também. Bolo de abobrinha com chocolate, que a gente nem vai poder filmar, porque Pedro Ivo já comeu tudo que estava congelado no meu freezer, maravilhoso, dá para congelar, dá para fazer tudo. E aí hoje não vamos poder filmar, porque não tem, mas é da My Cake, da Mirna, uma delícia. A gente tem episódio dela também aqui no canal. É uma delícia e eu tô de dieta, então como é de abobrinha com chocolate, super tá de dieta. Eu posso comer. Pode Se comer fosse inteiro. De cenoura não dava para eu comer, mas de abobrinha pode. E se você quer ser nosso patrocinador, é só mandar o seu e-mail aqui para mim, nesse endereço que aparece aqui embaixo, pra gente conversar melhor. Então acabou? A gente vai tomar café em casa? Vai dar tempo? Dá tempo. Então tá bom, mas antes da gente ir para casa, eu quero fazer um negócio com você. Sabe que aqui no carro, eu sempre digo que o que acontece aqui no Carona vai para a vida das pessoas. Não é igual normalmente fica aqui no carro as nossas conversas com Deus, as nossas cantorias que ficam trancadas dentro do carro. O que acontece aqui vai para a vida das pessoas, né? Eu sei, é a chave, eu sei. A chave! Eu sei, é a chave. Tá assistindo, muito bem. Eu sou o primeiro inscrito no canal. Eu sou o primeiro. Eu boto o sininho, eu escrevo o sininho, eu dou joinha. Tem que comentar também. Comentar. Compartilhar com os amigos. Compartilhar eu compartilho, mas coisar o comentário Pode difícil. Comentar, faz um coraçãozinho que seja, mas comenta por favor. Vou comentar um joinha. E daí o YouTube mostra a gente para mais pessoas, amor. Eu acho que a chave... Qual é a chave que você deixa para todo mundo? Não tem muito a ver com a vida financeira exclusivamente, mas tem a ver com a vida. Qual é? Eu acho que é uma coisa que eu sempre levo para mim, e a Lu sabe, a Lu tenta fazer também, a gente faz isso como família, que é, você tem 2 opções, né? Sempre você tem 2 opções. Tudo é difícil na vida, mas você sempre tem 2 opções. Você pode escolher o difícil de não ter dinheiro na velhice ou o difícil de juntar dinheiro enquanto você trabalha. Você tem o difícil de cultivar um relacionamento saudável ou o difícil de ter que amargar uma separação de uma pessoa que você gostava. Eu sei o que você vai falar. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Ele sempre fala isso pra mim e pras crianças. Escolha o seu difícil. Né? Tudo na vida tem escolha. Você tem que escolher. E tudo na vida é difícil, não tem fácil. Ah, eu vou escolher o fácil. Não tem. Tudo é difícil. Você tem que escolher o difícil que você quer. Muito bem. Então, muito obrigada, amor. De nada. Vamos pra casa? Vamos pra casa. Vejo vocês no próximo Carona Financeira.